século, o Brasil tornou oficial um princípio indiscutível: nenhum ser humano pode ser tratado como mercadoria. O país evoluiu, criou punição para os infratores, mas ainda há quem se sinta no direito de ser dono de outra pessoa. Uma garota que desapareceu com 17 anos e nós a localizamos 2 anos depois. Ela vivia em regime de escravidão mesmo, onde ela era obrigada a se prostituir e a se drogar. O tráfico de pessoas dentro e fora do Brasil é o tema do Via Legal desta semana. Vamos mostrar casos em que empregados são explorados e tratados sem nenhuma dignidade. Ele falou para mim: o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhense aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. Você vai saber que esse crime também envolve a remoção e a venda de órgãos. Via Legal começa agora. O Estado não tem dados precisos, mas sabe que todos os anos centenas de brasileiros são vítimas do tráfico de pessoas. Um crime que pode ser praticado com 3 propósitos: a exploração sexual das vítimas, o trabalho escravo e a retirada de órgãos. Não tem sido fácil identificar e principalmente punir os infratores. Érica Rezende descobriu que essa dificuldade é explicada, pelo menos em parte, pela existência de falhas na legislação. Minha filha desapareceu em 23 de dezembro de 95, a 120 metros de distância da minha casa, com 13 anos. Com o passar das horas, o desespero vai tomando conta de você. Já se passaram 17 anos e até hoje Vanise não tem uma pista do que aconteceu com a filha. Você fica se perguntando se o meu filho está vivo. Por que ninguém nunca viu? Se está morto, cadê o corpo? Então, eu não desejo isso para ninguém. É uma dor que dói a alma, entendeu? Porque você não sabe o que aconteceu. Foi de tanto buscar informações sobre o paradeiro da filha que Vanise descobriu a existência do tráfico de pessoas. Hoje ela não tem dúvidas. Boa parte dos desaparecimentos de meninas na faixa dos 13 aos 18 anos tem ligação com o crime. São pessoas de classes sociais muito baixas, que vivem em situação da mais extrema pobreza. São pessoas que não têm muito acesso a informações e que são alvo muito fáceis dessas quadrilhas. A Organização das Nações Unidas estima que 2.400.000 pessoas estejam envolvidas com o tráfico de seres humanos em todo o mundo. Segundo a ONU, 58% dos casos estão relacionados à exploração sexual e 36% ao trabalho escravo. O Brasil também faz parte desse comércio e é rota desse tipo de crime. As vítimas quase sempre saem da periferia com a promessa de uma vida melhor. No exterior, elas são obrigadas a se prostituir, a fazer trabalho escravo ou até mesmo se tornam alvo do tráfico de órgãos. Nós tivemos um caso específico lá na associação de uma garota que desapareceu com 17 anos e ela foi levada para a Espanha. E nós a localizamos 2 anos depois. Ela vivia em regime de escravidão mesmo, onde ela era obrigada a se prostituir e a se drogar. Entre 2005 e 2011, a Polícia Federal indiciou 381 suspeitos por tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Mas, até hoje, apenas 158 foram presos. Para esse advogado, a baixa punição está relacionada a falhas na legislação.
é que o Código Penal só considera tráfico de pessoas o comércio que tem como objetivo a exploração sexual e deixa de lado os casos de remoção de órgãos ou trabalho escravo. Na verdade, o crime de tráfico de pessoas específico no Código Penal, ele é voltado exclusivamente para a exploração sexual, tá? Ele dá uma pena de 3 a 8 anos. Isso não significa que o tráfico de pessoas para a finalidade de extrair órgãos ou para a finalidade de trabalho escravo também não seja punido, mas ele é punido de uma outra forma, ou seja, como participação ou como coautoria do crime em si. A necessidade de alterar a legislação foi uma das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, que discutiu o assunto durante 2 anos no Congresso Nacional. Hoje, parlamentares analisam um projeto de lei que define quais as práticas devem ser classificadas como tráfico. A nova tipificação busca determinar a adoção ilegal, o casamento servil, o tráfico para fins de trabalho escravo, para fins de remoção de órgãos, né? Toda a prática de agenciar, de fraudar, de pressionar uma pessoa, tudo isso se caracteriza dentro de um conceito de tráfico de pessoas. A proposta, que ainda deve ser votada, também prevê uma punição mais rigorosa aos infratores. A intenção é que, independente da modalidade de tráfico, os envolvidos possam pegar de 5 a 15 anos de cadeia. A nossa ideia é de que ele possa ter uma pena equivalente ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Não é possível que esses 2 crimes possam ser penalizados de maneira mais severa do que o tráfico do ser humano. É também o que defende Ivanise, que transformou a dor em luta. Há 17 anos, ela criou a Mães da Sé, uma organização não governamental que orienta famílias que têm algum parente desaparecido. Desde que surgiu, a ONG já ajudou a encontrar 2.657 pessoas. Para quem ainda busca respostas, o que fica é o sofrimento. É pior que a morte. 1000 vezes pior que a morte. Tá? Porque quando você enterra um filho, você vive um luto real. Você enterrou ali e você terminou um ciclo da vida. Eu não criei a minha filha para ela sair, para voltar dali a 20 minutos e desaparecer assim, misteriosamente. Eu tinha planos para minha filha estudar, ter uma profissão, casar, me dar netos. De repente, a minha filha saiu e não voltou mais. Toda vez que um caso é descoberto e denunciado, os envolvidos são julgados pela Justiça Federal. No fim do ano passado, foi divulgado o total de ações em andamento nos 5 tribunais regionais federais. Os números se referem a casos de tráfico para exploração sexual e trabalho escravo. Na primeira região, que responde por 14 estados, são 155 ações. Na segunda região, os desembargadores analisam 78 casos. Na terceira, o número de processos chega a 60. Na quarta, que inclui os estados da região sul do país, são 104 casos. E na quinta região, que representa boa parte do Nordeste, o total de processos é de apenas 31. Esses dados confirmam o quanto o país precisa avançar para enfrentar o problema. No caso do Nordeste, por exemplo, não há dúvidas. O número de prisões e de processos não reflete a realidade. A região ainda é alvo constante de criminosos que ignoram os direitos do cidadão e insistem em tratar os funcionários como escravos. Eles não ficam presos, mas assim como os escravos do passado, vivem em condições degradantes. Trabalham exaustivamente, dormem em alojamentos precários e são ameaçados. No meio rural, as vítimas costumam ser homens pobres do interior do país. Enganados com a promessa de bons salários, comida e moradia gratuitas, eles são levados para longe de casa. No documentário Aprisionados por Promessas, produzido pela Comissão Pastoral da Terra, alguns dos mais de 45 mil trabalhadores libertados nos últimos anos
Contam como foram aliciados pelos chamados gatos e o que encontraram pela frente. Eu estava lá perto de um posto, quando chegou um cidadão para mim trabalhar na fazenda dele. Quando eu cheguei lá, não era roço, não era plantação de capim, ele me botou para trabalhar numa calvoeira, carregando uma história mais ou menos de 50, 60 quilos para jogar em cima do carro. Coisa absurda, coisa que é para maquinário, ele usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Trabalho duro, salário baixo e muitos descontos. Os trabalhadores tinham que pagar tudo o que consumiam. Uma lâmina de Gillette custava R$1, um tablete de sabão, parece que era R$5. Quando a gente vai ajustar a conta, que mede o serviço, que ele mede o serviço, aí ele chega com a conta, diz, você deve tanto e tem tanto de saldo. No final das contas, aí o saldo era negativo. Algumas vítimas entrevistadas pela Comissão Pastoral da Terra contam ter vivido amontoadas em barracos. Relatos que também são conhecidos das equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho. E quem se rebela quase sempre sofre as consequências. Meu dinheiro é R$1.000, ele foi e me deu R$100. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhense aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. Quando depoimentos como esse vieram à tona no Brasil, em 2003, a lei que define o trabalho escravo foi totalmente reformulada. Passou a considerar crime não apenas tirar a liberdade de uma pessoa, mas submetê-la à coerção, jornada exaustiva e condições degradantes. A degradância é aquela situação onde o meio ambiente do trabalho está tão degradado que viola a dignidade dessa pessoa como ser humano. É difícil estimar quantas pessoas vivem nessas condições no Brasil. Mas segundo a Organização Internacional do Trabalho, hoje a maioria dos casos ocorre nas grandes cidades e tem como vítimas estrangeiros de países pobres. Seduzidos pela promessa de bom salário, eles entram no Brasil de forma ilegal e costumam ser explorados em atividades da indústria têxtil e da construção civil. Em uma das operações mais recentes, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que trazia imigrantes de Bangladesh para trabalhar em Brasília. Cerca de 80 bengalis foram encontrados nessas 3 casas da cidade satélite de Samambaia, onde viviam amontoados. O que acontece no meio urbano é uma aglomeração muito grande de pessoas num espaço muito pequeno e instalações também, às vezes, elétricas, né, e às vezes hidráulicas não adequadas. Você tem um sanitário, um banheiro para 20 trabalhadores, 30 trabalhadores dividirem, né? Um espaço para dormir ali para 15 pessoas, um quarto, né? Segundo a polícia, a quadrilha ofereceu um salário de $1.500 para convencer esses homens a trabalhar no Brasil. Pela viagem por uma rota clandestina, cada um pagou o equivalente a R$25 mil. Algumas semanas depois da operação, encontramos 5 bengalis em uma das casas. Este homem revela que aqui moram 20 pessoas. Pergunto se é verdade que eles são submetidos a más condições de trabalho. E ele nega. Não? Diz que estavam em uma situação difícil em Bangladesh e vieram por conta própria em busca de emprego. Impaciente com a minha insistência, ele afirma, sem que eu tivesse perguntado, que todos têm autorização para estar no país. Everything okay? Everything okay, no problem. As investigações ainda estão em andamento, por isso o delegado responsável pela operação não quis gravar entrevista nem esclarecer por que as supostas vítimas desmentem a acusação da polícia. A experiência de especialistas da área, no entanto, revela que esse é um comportamento muito comum entre os imigrantes. Essa vítima, ela compactua com esse sistema porque ela veio voluntariamente e muitos sabem da situação, mas não se veem como vítimas. Então, acabam também não denunciando. Acabar com o trabalho análogo à escravidão ainda é um desafio para o governo. Mas algumas iniciativas têm dado resultado. A criação dos grupos móveis de fiscalização é uma delas. Nesta operação, foram libertadas mais de 200 pessoas que eram exploradas em uma fazenda. O pagamento do seguro-desemprego e a inclusão desses trabalhadores nos programas de transferência de renda também são considerados avanços.
Há uma possibilidade muito grande de que ele seja novamente sugado por essa rede de escravidão. Então a ideia é que não apenas se liberte, mas que você reintegre ele ao mercado de trabalho, à sociedade, de uma maneira qualificada para que ele não seja vítima novamente. A criação de um cadastro com os nomes de empresários que usam mão de obra escrava é outra iniciativa que pretende reprimir a prática. Quem entra para a lista suja fica impedido de receber financiamentos públicos. Além disso, tramita no Congresso uma proposta de emenda constitucional que prevê o confisco das terras dos fazendeiros que cometerem o crime. Esse ano, o governo decidiu agir em outra frente. O desafio é acabar, ou pelo menos reduzir, a impunidade. É que muitas vítimas já foram indenizadas por danos morais, mas até hoje, poucos empresários e fazendeiros foram presos por submeterem empregados à escravidão. Por isso, um acordo firmado pela Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho da Justiça Federal vai criar oficinas para sensibilizar e orientar os juízes que recebem esse tipo de processo. Essa harmonia entre os poderes e autonomia plena, independência entre os poderes, ela fica mais fortalecida quando nós selamos esses acordos de cooperação que justamente no papel de cada ente dentro da estrutura de Estado, produz os avanços e a cooperação, a colaboração necessária para, enfim, nos orientarmos plenamente pelos direitos humanos. A primeira oficina deve acontecer logo, no mês de agosto. É dar conhecimento do que ocorre realmente, mostrando situações reais que vem acontecendo no Brasil, mostrando as diversas facetas do que vem sendo chamado de trabalho análogo à escravidão. Esta desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aprova a iniciativa. Segundo a magistrada, uma das maiores dificuldades no julgamento de processos relacionados ao trabalho escravo é a falta de provas. E nesse tipo de crime, eu acharia recomendável, inclusive, que o juiz utilizasse de todos os meios ao seu dispor para verificar a veracidade dos fatos, indo muitas vezes até o local para ver em que condições estão esses trabalhadores. Tudo isso, quando chega ao tribunal, é uma situação que está estática ali no processo. E muitas vezes o processo não nos traz elementos para verificar o que realmente está acontecendo. Esse juiz que participa da organização das oficinas confirma. Muitas vezes, por mais óbvio que o cenário pareça, não é fácil comprovar o crime. Na minha experiência como juiz em Marabá, eu notava que as testemunhas, elas desapareciam. Os acusados, eles moravam em outros estados ou então no interior do estado do Pará e eram de difícil localização. Então, tudo isso contribui para uma maior lentidão do processo. Contribui também para que a prova não seja produzida. Além de vencer esse tipo de dificuldade, as oficinas têm outro propósito: abrir caminho para que punições rigorosas passem a ser regra e virem uma ferramenta a mais para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Na medida em que as pessoas estão vendo que o judiciário está atuando, está reprimindo esse crime, elas passam a temer a atuação da justiça, então passam a não mais praticá-lo. Eu não quero mais sofrer. O que eu sofri essa vez não. Eu já sofri outras vezes, mas essa foi a pior. É bom esclarecer, o tráfico de pessoas não acontece apenas quando a vítima é levada para o exterior. O crime também é configurado nos casos em que a exploração ocorre internamente. Os casos podem ser denunciados pelo telefone. E pela internet você pode saber como se proteger e ainda conhecer outros caminhos para denunciar o tráfico de pessoas. O tráfico de seres humanos para exploração sexual é hoje a única modalidade do crime prevista na legislação. Entre 2005 e 2011, mais de 2.000 pessoas foram aliciadas pelas quadrilhas que têm como alvo principal mulheres jovens. No ano passado, o Via Legal mostrou como agem esses criminosos e por que é tão difícil impedir que eles façam novas vítimas.
Quando recebeu a proposta para trabalhar na Espanha, a filha deste aposentado estava desempregada. Simone tinha 25 anos e era mãe de um menino de 4. Ela embarcou em Goiânia com todas as despesas pagas pela quadrilha. Estava certa de que trabalharia numa lanchonete, mas logo descobriu que a experiência seria bem diferente. Ela contou que não era nada daquilo e era obrigado. Quando chegou no aeroporto, ela já falaram para ela que o trabalho dela era trabalhar no César Palace e Dragão Roxo, que era um outro clube, né, e diversas boates que tinha lá. Simone foi mais uma vítima das quadrilhas que traficam pessoas para a prostituição. Um levantamento do Ministério da Justiça revelou que entre 2005 e 2011, 2.075 mulheres foram levadas para o exterior. As principais rotas são Espanha, Suíça e Holanda. Quando chega no exterior, a primeira providência que o traficante faz é reter o passaporte dela e exigir dela que ela pague todas as despesas que foram custeadas com passagem, roupas e malas para que elas empreendessem a viagem. Em Goiânia, em uma única operação, a polícia identificou 11 vítimas. 9 pessoas foram acusadas e processadas na Justiça Federal. Esse traficante de primeiro grau, geralmente ele ganhava 2.000, pelo que a gente conseguiu detectar, ganhava mais ou menos 2.000 euros pela venda dessas mulheres para boates. E essa traficante de segundo grau, que estava dentro do território nacional, ganhava mais ou menos por volta de R$400 pelo aliciamento dessas meninas. Além de punir os traficantes, a polícia também tem o desafio de resgatar as vítimas, mas muitas não conseguem voltar. A filha de seu João tentou denunciar o grupo. Em um dos últimos contatos com a família, pediu que o pai acionasse o consulado brasileiro na Espanha, mas um integrante da quadrilha teria ouvido a conversa. Seu João acredita que naquele momento a filha foi espancada e drogada. Que eles aplicaram overdose nela e soltou ela na rua. Foi socorrido por populares. Simone foi encontrada morta alguns dias depois. Mataram ela, assassinaram a minha filha lá. Há pelo menos um século, o mundo cria regras para tentar impedir que pessoas sejam tratadas como mercadoria. Convenções internacionais foram aprovadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Hoje, um dos principais tratados é o Protocolo de Palermo. O documento, aprovado há 13 anos, determina que os países membros criem normas para prevenir o tráfico, punir os criminosos e proteger as vítimas. O Brasil está entre os países que assinaram um protocolo que prevê, inclusive, a adoção de medidas para combater a remoção ilegal de órgãos, um crime que já chegou por aqui. As pessoas parecem felizes nessas fotos, fazem gestos de que está tudo bem. Mas, na verdade, tudo ia muito mal. São médicos, enfermeiros e pacientes envolvidos no maior esquema de tráfico de órgãos já registrado no Brasil. Para entender, é preciso voltar no tempo, mais precisamente ao ano de 2002. Nos bairros da periferia do Recife, a realidade era de muita pobreza. Uma situação de miséria que fez o local virar o alvo dos aliciadores. As vítimas? Brasileiros que saíam daqui se dizendo doadores de órgãos. O destino do grupo era Durban, na África do Sul, onde era feita a cirurgia de retirada do rim. Os receptores eram israelenses. Essa delegada explica que o golpe era dado no seguro de saúde de Israel, que pagava todas as despesas do transplante. Por aqui, o caso só foi descoberto porque um homem ficou com medo e desistiu de vender um rim. Ele não sabia que vender o rim também era crime. Essa trama já tinha havido, inclusive, homicídios, desaparecimentos. E aí ele estava muito assustado, porque ele também tinha conhecimento de pessoas que voltavam com sérios problemas de saúde.
Diante da dimensão do esquema, as investigações foram transferidas para a Polícia Federal, que colocou em prática a Operação Bisturi. Durante quase um ano, os agentes rastrearam as ações dos envolvidos e concluíram que mais de 10 milhões de reais saíram do plano de saúde de Israel para financiar os procedimentos médicos. Ao todo, 47 pessoas teriam vendido o órgão. O preço de cada rim variava entre 6 mil e 22 mil reais. Além disso, a quadrilha financiava despesas com alimentação, hospedagem e chegou a comprar malas e roupas para que as pessoas pudessem viajar daqui do Recife para a África do Sul. A polícia descobriu também que todos os exames pré-operatórios eram pagos em dinheiro e feitos em um mesmo local aqui no Recife. Apesar da coincidência, o envolvimento do laboratório no esquema não foi comprovado. O médico que prescrevia os exames ainda mantém consultório nesta galeria. Na época, Silvio Budô foi condenado a 7 anos de prisão. Uma das últimas prisões foi de Eudênia Cavalcante, 63 anos, que morava neste prédio no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Ela era responsável pelos passaportes e embarque dos aliciados. Gedália Tauber, de 77 anos, era o líder da quadrilha e foi detido em maio em um aeroporto de Roma. Ex-oficial do Exército de Israel, ele não reagiu à prisão e hoje está sob custódia da polícia italiana. Tudo o que foi feito por parte da Polícia Federal e da Justiça para que ele possa ser extraditado o mais rápido possível, isso já foi feito. Nós estamos apenas aguardando todo esse trâmite e a sinalização positiva do governo da Itália para que ele possa ser recambiado, no caso, extraditado para aqui, o nosso estado, em Pernambuco, para que ele possa cumprir a pena no sistema carcerário aqui. Este agente da Polícia Federal acompanhou de perto toda a Operação Bisturi. Até virou personagem deste livro. Para o policial, o mais importante foi prender todos os envolvidos. Aqui em Pernambuco não escapou ninguém. Todos, do mais alto ao mais baixo do esquema, foram presos e condenados. Na África do Sul foram presos entre médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, tradutores e outras pessoas, 20 pessoas. No esquema de Israel, foi preso o Shuki, que era o cabeça do esquema. No caso das pessoas que venderam os órgãos, a justiça entendeu que elas já haviam sido penalizadas com a perda do rim. No Brasil, as penas para esse tipo de crime variam de 2 a 20 anos de cadeia. A punição mais branda é aplicada a quem transporta ou guarda o órgão. Já a mais severa deve ser imposta a quem remove o órgão e acaba provocando a morte da pessoa. A legislação ainda prevê o pagamento de multa, que vai de 2 mil a 1 milhão e 200 mil reais. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Recife aposta na prevenção como o melhor caminho para combater o crime. Nós levamos palestras às escolas, às universidades, às comunidades, né? Nós estamos capacitando a rede de enfrentamento ao tráfico para que as pessoas se sensibilizem e possam estar detectando, né, o tipo de crime do tráfico de pessoas. Para conseguir combater práticas como essas mostradas ao longo do programa, o Brasil prepara o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. As discussões começaram em 2011. Via Legal fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!